Na próxima edição da revista Perseu, História, Memória e Política, temos um dossiê específico tratando de um tema fundamental na conjuntura brasileira, a escravidão. Compõe este dossiê um brilhante texto da nossa ministra de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino. O texto de referência disponibilizado na revista A Compreensão da Tensão, Regulação e Emancipação do Corpo e da Corporeidade Negra na Reinvenção da Resistência Democrática. Muito obrigada, ministra, por contribuir com o texto para esse momento tão importante em que, de novo, estamos às voltas com um tema tão complexo e que faz parte da história da sociedade brasileira. É um prazer poder contar mais uma vez com a tua presença e juntos podermos debater um pouco mais deste tema e trazer para você que nos assiste neste momento o lançamento hoje da nossa edição da revista Perseu. Ministra, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer podermos contar com a sua contribuição. No seu texto, você tem trazido muito a questão da luta antirracista como uma parte importante de lutas históricas da democracia brasileira. Você propõe uma unidade dessas lutas, especialmente antirracista, de gênero, de classe? Você pode nos contar um pouco mais a respeito das suas perspectivas sobre esse tema? Sim, é claro. Primeiro eu queria dizer que é um prazer poder participar aqui com vocês e agradecer o convite para ter um texto meu divulgado na revista da Perseu. Fiquei muito contente. E eu quis trabalhar nesse texto várias questões ligadas à resistência democrática e à luta antirracista. E é uma preocupação que eu tenho há muito tempo de que as pessoas que participam do campo das lutas emancipatórias, elas possam compreender melhor o caráter da luta antirracista. E acho que não só, eu acho que nós que somos do campo progressista, do campo das esquerdas, das lutas emancipatórias, precisamos conhecer um pouco mais sobre a especificidade das diferentes lutas que formam esse campo. Então eu diria que talvez não seria uma ideia de uma unidade, como muitas vezes as pessoas querem dizer, mas muito mais de uma articulação entre as diferentes lutas. De que nós entendamos que, por exemplo, a luta contra o racismo, a luta feminista, a luta dos povos do campo, a luta dos sindicatos, todo esse conjunto de lutas e de resistências democráticas, não necessariamente elas estão separadas, entendeu? Não necessariamente a especificidade de cada luta dessa nos distancia dentro do próprio campo emancipatório. Mas eu acho que a chave que nós temos para fazer avançar, principalmente em tempos de democracia em risco, como vivemos, em tempos de grandes retrocessos, é tratar dessas diferentes especificidades que formam um conjunto de lutas democráticas como um trunfo, um grande trunfo. E é justamente porque a gente olha a sociedade e olha a democracia no Brasil, essa democracia ainda imperfeita, que a gente tem tanto que construir, um país com histórico de colonização, de patriarcado, de escravidão, a gente olha para essa sociedade, olha para o conjunto das lutas democráticas, entendendo que nós temos como eixos comuns o grande desafio e o grande desejo ao mesmo tempo de superação das múltiplas desigualdades que existem. E essas desigualdades não são apenas socioeconômicas, e aí eu acho que é o grande trunfo nosso. Então esse trunfo passa também por entender o sujeito que luta de uma maneira mais abrangente. Com certeza, é entender que nós somos sujeitos históricos, sociais, de direitos complexos e que nós construímos múltiplas e diferentes identidades ao longo da nossa trajetória de vida e que alguns de nós se organizam em coletivos sociais, políticos, identitários, em coletivos que colocam como plano e como meta lutar explicitamente pela garantia do direito a determinadas diferenças, a determinadas identidades. E que essa forma de nos articularmos assim na sociedade nos leva a ocupar diferentes espaços dentro da luta emancipatória. Então, por exemplo, quem vive na pele, na vida cotidiana, o racismo e se organiza em torno da luta antirracista, constrói uma trajetória identitária e política antirracista na sociedade e geralmente essas pessoas vão atuar dentro dos movimentos sociais, do movimento negro, etc. E quando vão para dentro dos partidos,
essa pessoa que tem essa leitura, essa consciência política, esses sujeitos, né, eles levam para dentro dos partidos também essas demandas de entender que um partido, por exemplo, a esquerda, e que luta por uma reconstrução democrática, etc., compreenda os sujeitos que estão dentro, que compõem esse grande eixo emancipatório, e que se, dentro das lutas que nós temos que construir para tentar avançar na construção da nossa sociedade, nós não incluirmos a luta dos negros e das negras pela superação do racismo, acaba que o nosso eixo, o nosso alvo emancipatório, ele fica nublado, ele deixa a desejar, a gente não contempla algo que faz parte de uma totalidade, de uma complexidade da vida dos sujeitos. Então, quando você fala e quando eu falo dessas lutas, nós estamos focando prioritariamente, sim, os sujeitos dessas lutas e os conhecimentos que esses sujeitos trazem para dentro do campo emancipatório, que precisam ser reconhecidos enquanto tais. E é uma pauta de reconhecimento, mas é uma pauta também que está motivada para essa articulação, né, ministra? É um sujeito atuando também em outros espaços, além daquele que ele originou a sua militância, por exemplo. Então, é isso, porque você pode estar atuando numa luta do movimento negro ou do movimento de mulheres negras, que compõe esse conjunto das lutas antirracistas, e também atuar na educação, né? E na educação fazer toda uma discussão do racismo presente na educação. Você pode estar atuando no campo, por exemplo, na luta do campo, e você leva para lá, para dentro da luta do campo, a questão da exploração da terra, e como que a exploração da terra, ela afeta muito mais homens e mulheres negras, né, nessa grande desigualdade que é viver no campo. Discute, por exemplo, as lutas quilombolas dentro da discussão das lutas do campo. Ou seja, quando se faz isso e lança um foco, não é um caráter divisionista, como muitas vezes as pessoas querem entender, ou de guetizar a luta emancipatória, mas muito mais é de mostrar que um país com tamanha diversidade como é o Brasil, e tamanha desigualdade como é o Brasil, se nós nos colocamos na frente das lutas contra as desigualdades, eu tenho que incluir também como que a diversidade tem sido tratada no contexto histórico-político dessas desigualdades que são construídas. Sim, e nessas desigualdades, a realidade brasileira é profundamente marcada pelo seu passado de escravidão. Com certeza. A escravidão é uma marca negativa na construção da sociedade brasileira, e é muito interessante pensar que ela não marca apenas a vida dos descendentes e das descendentes dos africanos e africanas escravizadas. A escravidão marca a vida de todo e qualquer sujeito que vive nessa sociedade, nesse país chamado Brasil. Porque ela é fruto, né? Ela foi fruto de uma leitura e de um processo de dominação e de poder colonial que tem marcas profundas na nossa sociedade, na economia, na política, nas relações cotidianas, no imaginário, nos estereótipos. Então, assim, como a sociedade brasileira não reviu o seu processo, né, de exploração, que foi também do humano, do homem, da mulher, e esses sujeitos mais explorados eram aqueles considerados mais diferentes. Então, não é à toa que você tem a população indígena, a população negra, nesses grandes contextos de exploração até hoje, não é isso? Essa estrutura da sociedade brasileira que o escravismo, o modo de produção escravista e a escravidão assentou, não é isso? Porque se pegou durante tantos anos, é porque esse país, nos seus processos de colonização, ele foi estruturado de tal forma em contextos de poder e de dominação que possibilitou que a escravidão no Brasil durasse tanto tempo e que nós, na América Latina, fôssemos o último país a abolir a escravidão. Então, isso não é à toa. E os efeitos disso na nossa sociedade, eles estão presentes até hoje. E mais, nós não temos tantos anos assim de distância do que foi a abolição oficial do Brasil, depois a República que não incorporou essa população negra como cidadão e cidadã, né? E todos os processos de políticas de branqueamento, racismo científico, negação dos direitos, que a sociedade brasileira vivenciou como, eu não diria que seriam ranços, mas como parte dos processos de exploração
de poder, de colonização, e que a escravidão fez parte e não deixou de estar presente na vida e na forma como nós, brasileiros e brasileiras, nos relacionamos com a população negra. Ou seja, o olhar racista da população brasileira sobre negros e negras, né, sobre a população das quais nós fazemos parte, é um olhar discriminatório, que inferioriza, né, que subjuga, e isso permeia todas as relações de poder e as relações mais íntimas cotidianas, que é o que nós vamos chamar desse racismo estrutural, do racismo institucional, desse racismo ambíguo que existe no Brasil, que se afirma através da sua negação. Ou seja, não significa que o racismo é só uma decorrência da escravidão. Na realidade, ele estava no processo de exploração. Quando europeus chegaram aqui e olharam os autóctones, os indígenas, e falaram assim, aqui tem um ser inferior ou uma raça inferior, e quando nas relações com o continente africano também, que eram relações históricas também, olhavam para aquela população e via aquela população como inferior a ponto de produzir a escravidão moderna, que foi a subjugação de africanos e africanas como coisa, como objetos. Então todo esse clima possibilitou que a escravidão significou, e todo esse clima, como ele nunca foi enfrentado depois, quando o Brasil foi se tornando uma república, né? Como ele não foi enfrentado pelos governos e pelo Estado como uma superação necessária e prioritária para nós nos construirmos como uma democracia, isso ficou arraigado na nossa estrutura. Então a gente tem tanto ranços do que foi o processo de exploração colonial e etc, e como que os sujeitos diferentes foram vistos aí, como que decorreu desse processo da escravidão moderna e o que ela deixou de ranços na nossa sociedade, inclusive na nossa economia. Eu acho que a gente nunca pensa muitas vezes, né? Nunca. As pessoas pensam muito pouco de que um dos efeitos que a gente tem da escravidão no Brasil é a forma como a nossa economia é desigual, como a nossa economia é marcada por exploração e como determinados corpos são economicamente mais explorados do que outros e corpos marcados pela sua diferença. Não são apenas corpos de trabalhadores e trabalhadoras, são corpos negros de trabalhadores e trabalhadoras que o capital reedita o racismo e incide com ele com muito mais força, e é como se cravasse na mentalidade do povo brasileiro de que esse corpo é um corpo subalterno, e que esse corpo, que a exploração capitalista, que também é racista, e ela é também patriarcal, é como se ela caísse bem sobre determinados corpos, porque não são humanos. São coisas ainda, e isso vem da escravidão. Então a gente atualiza a escravidão, o capitalismo ele tem essa condição de atualizar para um momento contemporâneo essa situação, com essa marca que trouxe para a sociedade brasileira. No seu texto você trabalha muito essa questão da emancipação, né? Entre a emancipação e essa regulação do corpo negro. Você pode falar um pouco mais disso hoje no cotidiano da realidade brasileira? Como tem se vivido essa questão do lugar de fala, por exemplo, das negras e negros no Brasil? Então, eu diria que o capitalismo ele vai reeditando isso, sabe? Ele reedita. E como ele não atua sozinho, ele vai atuar junto com outros fenômenos perversos, essa perversidade, ela constrói formas de regulação socio-racial dos sujeitos que vivem na sociedade. E no caso dos negros, um processo de regulação pelo racismo, né, que atua junto com o capitalismo, nesse caso, que é um processo de regulação dos corpos negros e da corporeidade negra, que sempre tenta nos colocar num lugar análogo ao que foi o lugar dos africanos e das africanas escravizados. É como se não houvesse processos de luta e de resistência, como não houvesse processos de libertação, e como se, na mentalidade do racista e da racista brasileira, e principalmente quando ocupa lugares de classe, né, mais elevadas, olha para nós negros e negras e não vê uma pessoa, não vê uma mulher negra, não vê uma profissional, mas vê um objeto que pode ser explorado. Logo, quando se faz esse tipo de associação, você está navegando
nas armadilhas do racismo, que é aquele conjunto de ideias e práticas, não é isso? Que prega uma noção, digamos assim, de inferioridade e superioridade racial. Então, quando o racismo opera desse jeito, é uma forma de tentar regular as pessoas, regular os sujeitos. E regular esses sujeitos como? Através dos seus próprios corpos. Invisibilizando esses corpos, subalternizando esses corpos, violentando esses corpos, matando esses corpos, expondo, matando esses corpos, hipersexualizando esses corpos. E aí você vê o lugar dos homens, das mulheres negras, da população LGBT, negros e negras. E o que é interessante é pensar que esse processo de regulação, ele não é único e exclusivo, ele sempre foi marcado por uma tensão. E uma tensão que vem dos próprios sujeitos negros e negras e dos coletivos que esses sujeitos formam de emancipação. E a emancipação, na emancipação que está a resistência, que está a luta por libertação. Então, quando se olha, por exemplo, o nosso passado escravista, muitas vezes a tendência, mesmo quando queremos fazer uma discussão emancipatória, é de olhar muito mais as dores, e claro, não podemos deixar de pensar e de refletir sobre elas, as dores, a exploração, tudo que significou esse processo, mas nem sempre nós trazemos à tona o que também foi a luta e a resistência de africanos e africanas escravizados e seus descendentes, os processos de libertação, os mais variados que foram construídos, dos quilombos até mesmo os assassinatos de senhores e senhoras das casas grandes, e tem literatura que pode nos ajudar a compreender isso no campo da própria história, né? Então, esse olhar, que é muito mais pela regulação e não pela emancipação, também já é um efeito do racismo. Então, a emancipação, ela é construída pelos próprios sujeitos na luta contra essa regulação. E ao emancipar os corpos negros, ao emancipar a história dos negros e das negras, ajuda a romper com esse imaginário racista e construir um imaginário e práticas mais libertadoras, não só para negros e negras, mas para toda a sociedade brasileira, entendeu? A regulação, ela traz essa noção do corpo negro subalterno, inferiorizado, e traz essas próprias marcas, né, Nilma? Quando você coloca essa tensão, a tensão é também reconhecer a força dos sujeitos que estão sendo também explorados nesse processo, né? Não é apenas uma relação entre dois polos, mas é uma relação de constante conflito. E negar essa parte dessa história do próprio conflito é também contar, em alguma medida, uma história com apenas um lado. Exato, por isso que eu insisto no texto de falar que é uma tensão. Sim. É isso, é uma tensão, está sempre em tensão a regulação e a emancipação. E eu acho que a nossa chamada, digamos assim, o que eu gostaria muito de enfatizar, principalmente no momento que nós vivemos, é da gente focar mais na emancipação e ver muito mais como que nós, negras e negros, e os nossos antecedentes, nossos antepassados, construímos, cravar também na sociedade brasileira um histórico de luta e de resistência. A ponto de hoje, por exemplo, nós tivemos durante 2003 até início de 2016 políticas de Estado voltadas para a superação do racismo e para a promoção da igualdade racial. Ora, um país que assume na construção da democracia, e isso foi somente quando o Partido dos Trabalhadores esteve no governo federal, e assumir que o Estado brasileiro precisa construir políticas de reversão do racismo, e que essas políticas têm que atender um princípio constitucional de 88, quando a Constituição nossa ela reza, artigo 5º, inciso 42, que o racismo é crime. Então, isso é processo da emancipação. Não teríamos lá um artigo 5º, inciso 42 na Constituição, se a gente não tivesse na sociedade brasileira uma luta política de negros e negras, com aliados e aliadas da luta antirracista, que pudessem também pressionar o Estado brasileiro para que, olha, Estado que durante tanto tempo discriminou, escravizou, esse Estado também tem que construir formas de emancipar, de libertar e de dar igualdade e equidade, considerando essas cidadãs e esses cidadãos negros e negras como sujeitos de direitos
e mais, sujeitos políticos de políticas. Então, nesse momento, o seu convite para a nossa conjuntura é também uma mudança de olhar, né? Que possamos olhar mais para os processos de resistência do que para esse processo em si, que nós já sabemos bastante sobre qual foi a situação que negros e negras foram historicamente colocados no nosso país, mas que a gente possa também estar atento a um aspecto mais integral dessa luta, podemos assim dizer? Sim, e eu queria muito enfatizar o seguinte, que eu participo de um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, de intelectuais, que acredita que as experiências sociais produzem conhecimento. Sim. As experiências sociais produzem conhecimento. O conhecimento não está só nos livros e não está só na ciência moderna. Então, se as experiências sociais produzem conhecimento, as experiências de resistência e de emancipação produzem conhecimentos. Conhecimentos identitários, conhecimentos estéticos corpóreos, conhecimentos políticos. Os movimentos sociais, aqui nesse caso, movimento de mulheres negras, movimento quilombola, movimento negro, juventude negra, produzem conhecimentos através das suas experiências. Nesse momento que a gente precisa de reinventar a resistência democrática, um bom caminho poderia ser nós olharmos, entendermos, refletirmos sobre essas experiências de resistência, para que a gente possa recriar e reinventar a resistência democrática que a gente precisa agora nesse momento de tamanhos retrocessos, de um fascismo abissal, que eu costumo dizer, inspirado no Boaventura de Souza Santos, que a gente está vivendo no Brasil hoje. Esse é o momento, né? E quando você coloca no seu texto também, né, em outros estudos, e com a tua própria atuação também, e aí gostaríamos também de te ouvir nesse sentido, você aponta muito esse papel educador dos movimentos, essa produção de conhecimento, principalmente do movimento negro, né? Como você vê este processo de educador no contexto atual, na luta contra a ascensão da extrema-direita no Brasil, por exemplo? Eu acho que é um pouco nessa linha que eu falava com você antes, né? Eu acredito que as experiências sociais produzem conhecimentos, essa série de conhecimentos. Eu acredito que os movimentos sociais, então, eles não são apenas agentes políticos, eles são também educadores. E ao serem educadores, e aí no caso a ênfase que eu dou no movimento negro, ao ser o educador, ele educa a sociedade, na compreensão do que é o racismo, na compreensão da necessidade de superação do racismo, na compreensão da luta antirracista. E ao fazer isso, o movimento negro ele educa a sociedade, ele educa o Estado, ele educa a própria universidade, ele educa a educação, se é que eu posso dizer assim, e ele reeduca a si mesmo nesse processo educativo que ele desenvolve. Então, acho que nesse momento agora, né, de ascensão da extrema-direita, os movimentos sociais, no caso o movimento negro, eu acho que os grupos, né, os coletivos sociais que sempre lutaram por libertação, que sempre resistiram, etc., há uma profusão de saberes que nós já produzimos e que isso a extrema-direita não tem. E não é porque existe o saber letrado que não existem outras formas de saberes, né? Com certeza. Se nós formos pegar, por exemplo, toda uma experiência que Paulo Freire nos legou, não é isso? Toda uma experiência que as comunidades do terreiro, candomblé, umbandas nos legam sobre a relação com a natureza, a relação com a vida. Se a gente pegar toda a forma como a juventude negra, tão massacrada nesse país, com um genocídio absurdo, como que essa juventude negra ela resiste, insiste em viver e consegue, das mais diferentes formas de organização, fazer uma denúncia da situação que elas vivem e aí vai nos educando e nos reeducando os adultos. Eu acho que esse potencial, sabe, Isabel, que a gente tem, que nós construímos durante tanto tempo, não pode ser desperdiçado. Então, assim, eu trabalho muito com Boaventura, com o pessoal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Então, tem uma questão que é muito séria, que eu acho que é importante quando a gente trabalha, que é falar sobre o desperdício da experiência. Então, eu acho que se a gente foca só no que o outro, a extrema-direita, etc., está fazendo com a gente, não acho que a gente tenha que descuidar em momento algum. Sim.
Mas o nosso foco não pode ser só esse. Nosso foco também tem que ser o que nós acumulamos com a nossa experiência emancipatória. E aí que entra a questão da articulação das diferentes lutas. Porque muitas vezes eu posso não ter aprendido tanto ou produzido tanto sobre determinado aspecto da luta de resistência num determinado coletivo com a história de luta que ele tem. Mas um outro coletivo avançou naquele processo. E aí pode reeducar uns aos outros e somar e compartilhar formas como a gente pode, nesse contexto agora, juntar, se articular e produzir uma outra resistência que nos faça emancipar no momento em que a extrema-direita no poder quer nos regular negativamente. Então, é isso, não é ser, como é que eu diria, utópica e desvairada, não é disso que eu estou falando, mas é sem ter uma utopia de que essa resistência e essa emancipação ela existe e a gente tem que encontrá-la nesse momento, senão a gente desanima, perde todo o desejo ou força de lutar, foca muito mais no negativo do que naquilo que a gente construiu, entendeu? E eu gosto muito de uma ideia que Paulo Freire trabalhava da utopia como um projeto, né? Então ele sempre falava isso, a utopia como projeto, porque seus pés estão no presente, mas é nesse presente que a gente atua e desenha um futuro que a gente quer construir. Então a gente está num momento que o presente está muito duro, mas é nesse presente duro que a gente tem que organizar e desenhar o futuro que a gente quer para esse país. E inclusive fazemos críticas e autocríticas de como a gente tem caminhado para poder rever essa própria caminhada. E eu sempre tenho chamado a atenção de que fazer crítica e autocrítica não é automutilar-se. Porque a automutilação não nos leva a lugar nenhum. Inclusive carrega uma culpa cristã tremenda. Não é disso. É da gente fazer crítica e autocrítica com o pé no presente, para a gente construir esse presente de lutas, que são muito árduas, e pensando no futuro que a gente quer chegar e com reorientações de ações que a gente fez antes e que comprovadamente não foram interessantes. E isso exige uma abertura também, né? Quando você coloca a educação se educar, o movimento negro educador, é uma perspectiva também, Nilma, de considerar os contextos, mas de não deixar de reconhecer aqueles que nos antecederam e aquilo também que já foi acumulado. Ter uma história exclusivamente letrada é também uma marca do racismo, se considerarmos qual era o lugar em que foram colocados os negros e negras na história do Brasil. Essa outra história também é feita por esses sujeitos marcados nos corpos, esses sujeitos que, além de um processo de subalternização, são sujeitos da resistência, né? Eu gostaria de ouvir também um pouco mais a respeito da tua experiência nesse sentido, de que os negros e negras no Brasil têm resistido. É apenas num período recente que se começa a pensar, se começa a implementar uma política de Estado. Que diferença é essa que se traz para a realidade brasileira? Como você veio essa experiência? Você trabalha no texto muito essa questão do corpo marcado. Como que foi essa questão para você também? O que o racismo tenta nos impor, né, é um corpo negro que é invisibilizado, né? Então, invisibilizado, dócil, submisso, né? Essa é a ideia que o racismo quer e impregna na cabeça da gente. E é muito interessante porque como as condições de existência e de sobrevivência são extremamente duras e como na própria distribuição de renda, de trabalho, a população negra está sempre ocupando, né, lugares, digamos assim, de muito mais luta e batalha nas hierarquias, né, do trabalho, da distribuição do trabalho, isso naturaliza essa mentalidade que o racismo quer impregnar e impregna em nós, de que esse corpo é um corpo dócil, de que esse corpo é um corpo invisibilizado, que esse corpo não é o corpo da resistência. Eu me lembro quando era criança que a gente escutava o quê? Os africanos e africanas escravizados, eles no navio negreiro, eles morriam de banzo, de saudade da sua terra. Bom, uma coisa é você pensar o que era mesmo de uma marca, né, emocional, de uma carga emocional para esses sujeitos e sujeitas, assim, né, que vinham escravizados, que eram trazidos escravizados,
e o quanto isso entristecia até a morte as pessoas. Mas isso não tem nada de romântico, isso tem uma violência tremenda. Mas quando era passado, ensinado para nós, e eu vivi essa geração na escola, era falado como quase algo nostálgico, etc. Essa é a ideia de um corpo transformado em submisso. Não que o corpo era submisso. Né? Uma construção. Com certeza, para tal. Construção para tal. Né? E é uma construção social, ela é política, é uma construção econômica e é uma construção pedagógica também. Né? Então, por que o movimento negro, então, ele olhou muito para a educação e para a educação institucional, escolar, para a escola, desde a educação básica até o ensino superior, que é mais recente, como um espaço de luta, de resistência e de libertação. Porque sabe que numa sociedade letrada, como é o caso da nossa sociedade, sociedades ocidentais letradas, a força que tem o espaço formador educativo, que é uma escola, que é uma instituição escolar. E mais, não é qualquer escola, principalmente a escola pública, porque é onde a grande maioria de negros e negras estão e passam por esse espaço. E mais, há tempos atrás, nós nem chegávamos a concluir o ensino fundamental. Basta ver as histórias dos nossos pais, das nossas avós, que a maioria deles ou não foram para a escola, não foram escolarizados, ou quando foram, nem completaram os anos iniciais do ensino fundamental. E isso, se você passar em revista a história da nossa educação, a educação dos negros, isso vai num crescendo após a República. Né? Então, isso vai junto com as lutas por democratização do ensino, por democratização da escola e tal. E nessas lutas, que a gente estuda muito na educação, quando se faz pedagogia, licenciatura, etc., e outras áreas interessadas, nós estudamos muitas lutas populares por educação, por escola, mas quase nunca aparece a luta que o movimento negro, das mais diferentes formas de organização, desde as organizações mais dispersas até as mais consolidadas, depois dos 70, dos anos 80, etc., a luta que também era travada pela educação e pela escola. Ela também está invisibilizada. Essa luta também é invisibilizada. Então, assim, a gente chegou a ter, por exemplo, na década de 30, em São Paulo, a Frente Negra Brasileira, que mantinha uma escola chamada Escola Frente Negrina. E tinham outras experiências de negros e negras em prol da educação de seus filhos e filhas, etc. E o que é interessante? Então, quando vai ampliando as lutas por democratização do país, e no caso específico da escola, o movimento negro sempre esteve nesse processo também fazendo o debate racial, fazendo o debate contra o racismo. Só que nós, mesmo no campo emancipatório, a gente tende a tratar essas lutas como paralelas e não como intercaladas, entendeu? Conjuntas. É como se houve uma história dos negros aqui, das negras, houve uma história das lutas populares contra o capitalismo, pela democracia do outro lado. E é isso que eu acho que precisa ser superado. E é isso que eu falo que a tal da articulação das lutas, ela começa desde aí, da gente entender como que essas resistências eram construídas, por que muitas vezes elas eram construídas e ficavam quase que mesmo que paralelas, porque não eram reconhecidas nem pelo campo do poder e nem pelo campo das lutas emancipatórias, entendeu? Não era reconhecida, era vista sempre como algo à parte. Mas se tem uma coisa que não se pode dizer do movimento negro, é que o movimento negro, quando lutava e luta contra o racismo, é uma luta só para nós, negros e negras. Pode olhar todos os principais pontos de luta do movimento negro, das diversas organizações do passado até hoje, é sempre em prol de uma sociedade mais democrática, que se abra para nós, que nos integre de forma horizontal e não de forma vertical, porque há diversas formas de integrar, não é isso? Integrar como? Subalternamente? Ou integrar como sujeito de direitos e gozando de todos os direitos que todos e todas devem gozar. Então, todas essas pautas de lutas que o movimento negro estabelecia, o foco estava lá, que o grande foco era a luta contra o racismo, mas o desejo e a bandeira central era uma sociedade democrática para todos e todas. Então, o próprio racismo constrói uma distorção nessa leitura. E que muitas vezes, como nem sempre é bem ouvido, ou até hoje é bem ouvido, esse tipo de reivindicação,
nós negros e negras temos que ser radicais nas nossas reivindicações, mesmo no campo da esquerda. E esse radicalismo, quando a gente entra e fala, olha, até mesmo o campo emancipatório é racista, choca o campo emancipatório. Porque durante muito tempo esse campo não queria se aceitar, e até hoje existem grupos que não aceitam que o racismo, se ele é estrutural e ele é estruturante, ele está em todas as instâncias da sociedade. Não existe uma isenção de determinado segmento ou de determinado movimento e suas práticas que o permita. O racismo deseduca todos nós, inclusive as suas próprias vítimas. Então, acho que isso é um trunfo. Compreender isso e falar assim, então na hora que eu estou lutando pela emancipação da mulher, eu tenho que pensar como que a mulher negra está dentro desse processo de emancipação. Quando eu estou lutando pela emancipação dos povos do campo, eu tenho que pensar como que os quilombolas e as pessoas negras também estão dentro desse processo. Isso não é para fragmentar a luta, é para você qualificar a luta. Isso é para enriquecer a luta, para aproveitar todo o potencial da diversidade que as lutas emancipatórias têm. Porque quem faz esse discurso de fragmentação das lutas, e que é muito forte, ele se aproxima do discurso da direita, infelizmente, e da extrema direita. Chega lá, encosta um no outro. E isso nem sempre a gente quer aceitar. Não é possível, né? Ministra, esse ponto de vista, ele abre também um outro espaço, e a nossa revista trata muito da questão histórica dos processos brasileiros, abre também uma nova perspectiva para a própria pesquisa a respeito do tema, que é tratá-lo de uma maneira mais ampla, que permita localizar dentro das lutas democráticas, mas não numa exclusividade, mas como parte desse processo. Você tem trabalhado muito isso nos seus estudos também. Sim, sim. Eu acho que, tudo que eu tenho tentado fazer é para tentar nos aproximar mais uns dos outros e umas das outras. Eu acho que quanto mais distanciamentos o campo emancipatório cria entre nós, quanto mais barreiras nós levantamos entre nós mesmos, mais nós damos espaços para processos autoritários, internos e externos, e mais num momento como esse, a gente favorece esse campo da direita e da extrema-direita que hoje está no poder, que hoje tem representação, inclusive, nas mais diferentes instâncias, né? No judiciário, no Congresso, na vida cotidiana, na universidade, etc. Mas a gente dá espaço para que eles se aproveitem das nossas dissensões internas e desencontros internos e construam uma caminhada deles. Não que eles não tenham, entendeu? Essas outras instâncias, todas elas têm desencontros, etc. O que eu acho, eu não estou olhando para eles, eu estou olhando para nós e pensando assim, como que a gente pode fazer as nossas especificidades, elas não colocarem em risco aquilo que é o nosso alvo maior, que é uma construção democrática. E como a gente pode entender que as diferentes identidades, elas não afetam o caráter central de uma luta por uma sociedade mais democrática, por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade que seja mais equânime, entendeu? Por um Estado que seja um Estado de direito. Se fosse assim, a gente não teria conseguido chegar, inclusive, no momento em que o Brasil pensou política para as mulheres, política para negros e negras, política para a população LGBT, política para a juventude, né? Política para a infância. Se a gente for pensar, quando nós olhamos o que nós construímos de 2003 a início de 2016, foram essa série de políticas que sempre tensionadas, né? Porque há hegemonias, inclusive, entre as próprias políticas, não é isso? Esses lugares todos. Mas se a gente for olhar, nunca o Brasil, como diz o nosso querido presidente Lula, né? Nunca antes na história desse país, o Estado brasileiro, ele tinha construído políticas com uma irradiação tão grande para diferentes sujeitos e diferentes coletivos da sociedade, entendeu? Por mais que a gente possa ter críticas a fazer e não alcançamos isso ou aquilo, é diferente você pensar o resultado na vida desses sujeitos. Se você for pensar as cotas nas universidades públicas, a inserção da juventude negra nessas universidades, as cotas para negros nos concursos públicos. Se a gente for pensar que a sociedade brasileira tem hoje um estatuto da igualdade racial, e que houve, olha, imagina, a própria tensão em torno do estatuto, dentro e fora do parlamento, já mostra que o Brasil, nesse momento, quando fez, ele colocou
a questão racial como uma pauta nacional de disputa. Por isso tanta disputa em torno do próprio Estatuto da Igualdade Racial e das mexidas que a direita quis fazer e conseguiu fazer no Estatuto, né? Se você for pensar, a gente tem hoje uma alteração da LDB, que é a Lei 10.639 de 2003, que é a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africana nas escolas, da educação básica, que motivou depois a introdução da 11.645, que é a questão indígena, né? E mesmo que a gente tenha uma legislação de forma irregular, como ela é implementada, nós temos uma série de ações que foram desenvolvidas na educação básica, principalmente, em atendimento a essa legislação, inclusive editais, com recursos públicos investidos. Então tem isso, quando você eleva essas lutas, que as pessoas costumam chamar de lutas identitárias, não é isso? Quando você as eleva como questão social, como questão política, elas se tornam questão de Estado, e na hora que se tornam questão de Estado, não é só uma disputa de ideias, etc. Não, a gente tem uma questão orçamentária. Você tem recursos destinados, mesmo que não sejam os recursos os mais que nós gostaríamos. Sim. Mas a destinação de recurso mostra o lugar também de prioridade que se ocupa dentro de um governo, que ocupa o Estado em um determinado momento. Inclusive, dentro do próprio Estado, cria uma institucionalidade, né? Com certeza. Cria uma visibilidade para essa realidade. Cria essa visibilidade e, ao mesmo tempo que cria essa visibilidade, vamos pensar aí, emancipação, mostra o racismo institucional que existe também dentro da própria institucionalidade. E é onde é que está a regulação. Exatamente. Essa regulação que, infelizmente, nos últimos dias tem se mostrado de maneira totalmente explícita na morte dos negros e negras, né? O ocorrido no Rio com o músico demonstra de maneira cabal qual que é o lugar que a violência e a quem a violência tem atingido de maneira prioritária nesse país, né? 80 tiros que matam um homem inocente, negro, junto com a sua família, indo para o lazer, né? E que não comove, não dá uma comoção na população brasileira diante disso. Eu comparo aquelas 80 chibatadas que os africanos e as africanas levavam com chicotes de ponta e que no final tinha um corpo morto ali naquele tronco, que isso também não alterava em nada e nem sensibilizava ninguém em torno daquele corpo. Então a gente tem aí estruturas profundas de dominação, do que foi a escravidão, do que é o racismo e que a sociedade brasileira precisa enfrentar e precisa superar. Mas para isso a gente precisa de um Estado democrático. Um Estado autoritário, um Estado fascista jamais vai se mover em relação a isso. Se para o Estado democrático é difícil, imagina para o Estado autoritário e fascista. Até porque ele se alimenta disso, né? Com certeza. Ele se alimenta essa prática é condizente com eles. Basta lembrarmos também da morte de Marielle. Com certeza. A morte de Marielle Franco, a morte de Mateusa no Rio também. E eu volto de Aracaju agora e na semana passada também um jovem designer negro foi assassinado pela polícia militar de forma muito semelhante à do Evaldo também, e a sociedade lá, os movimentos sociais, a Marildo, estavam também todos, né, em comoção com essa situação. Essa naturalização da violência e da morte da população negra no Brasil, ela é fruto de uma regulação racista. E uma regulação racista que nos traz para aquilo de mais perverso que foi o processo da escravidão e que nós ainda não nos libertamos dele como sociedade e que precisamos de libertar disso. E quem produz esse processo de libertação são os negros e as negras atuando nos movimentos sociais das formas mais diversas. Se não houvessem esses movimentos, o movimento negro nas suas mais diversas formas de expressão, como um farol na sociedade, se ele não tivesse ali, muito do que hoje nós reconhecemos o que é o racismo, e tantas pessoas que passaram a ser partícipes da luta antirracista, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, e algumas inclusive se tornaram antirracistas, ou seja, elas lutam contra o racismo, mesmo não sendo negras e negras, mesmo não sendo afetadas por eles, diretamente, né? Isso não teria acontecido se não fosse essa atuação da resistência, essa atuação. Por isso, por mais desafiador que seja,
E não é fácil, né, lidar com esse conjunto de diversidade de lutas, a gente não pode desistir delas. É o momento de focarmos na emancipação dos sujeitos, pela luta da sobrevivência dos negros e negras, sobretudo pela sobrevivência do povo brasileiro, que em sua maioria é formado por negras e negras que resistem diariamente. É isso mesmo, a emancipação constrói a resistência. A emancipação constrói a resistência. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade desse diálogo tão profundo, tão necessário e também que produz tanto afetamento. Afetamento é um conceito da antropologia que é fundamental nesse momento. A desnaturalização desses processos de luta, elas precisam reconhecer os sujeitos, e os sujeitos se reconhecem também ao se sentirem afetados, provocados, e é esse certamente o que o teu texto traz, o que também esse momento de diálogo, de lançamento da nossa revista Perseu, Memória, História e Política, com um tema que é tão fundamental nessa conjuntura. Gostaríamos de ouvir agora as suas considerações finais, nesse momento de luta e resistência do nosso país, e convidar a vocês que nos assistem também a acessarem a revista. Ela está disponível para download no site, com o artigo da Nilma Lino, ministra de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial, que tanto tem combatido o racismo institucional e as suas diversas formas a partir da luta, dos seus estudos e sua disponibilidade de estar caminhando e lutando nesse país e também fora daqui, levando a importância de debruçar sobre esse tema para a gente e também para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que eu fecharia um pouco com minhas últimas reflexões quando conversávamos. É que assim, a resistência constrói a emancipação e a emancipação constrói a resistência. Eu prefiro pensar que isso é uma forma circular de fazer fluir, o que uma sociedade precisa para se tornar de todos, de todas, de fato, não só no discurso, e diversa igualmente para todos e todas, de fato, não só no discurso, do que não acreditar que é possível mudar. Então, se fosse assim, fico pensando, nós não seríamos negros e negras hoje, 54% da população brasileira. Então, se falar em resistência, em reinventar a resistência para negros e negras, é isso que nossos antepassados fizeram para nos deixar aqui. E são tantos outros e outras que estiveram antes de nós, que nós nos inspiramos para continuar lutando. É isso. Muito obrigada, Nilma, pela presença, pelo texto disponibilizado na revista. A vocês que acompanham a nossa entrevista de lançamento, acesse também, divulgue a revista, ela está disponível no site da Fundação e também os demais materiais que são publicados nos últimos 10 anos. Muito obrigada pela presença, Nilma, muito obrigada a você que nos acompanha. Contamos com seu compartilhamento para chegar essas informações ao máximo de pessoas que conseguirmos atingir.